como não deixar que a vaidade, o ego, atrapalhe as nossas causas? Essa é uma questão sempre presente na nossa vida. Um grande filósofo do Oriente chamado Shankaracharya, ele costumava dizer algo que Jung também fala de maneira bastante parecida. Os defeitos que afligem o outro e não nos afligem, não é porque nós não tenhamos esse defeito, é porque nós o vimos e agora temos um controle constante sobre ele. É assim que a vida funciona. Ou seja, quando alguém manifesta algo e eu não manifesto, é porque de alguma maneira já havia esse defeito dentro de mim. E estou de olho, estou controlando, estou trabalhando com ele. Jung dizia, quando você vira as costas dos seus defeitos, eles não deixam de existir. Eles te pegam pelas costas. Sócrates, que foi um divisor de águas no pensamento humano, um dos grandes filósofos da história, ele tinha uma frase que é uma expressão que é a mais comum dele. Só sei que nada sei. E a gente diz, nossa, que frase para poder eternizar alguém. Eu digo, é uma frase de uma sabedoria sensacional. Eu só sei que nada sei porque o Sócrates disse, porque senão nem isso eu não saberia. Sabe por quê? Nós vivemos o drama da pretensão. Nós temos um mundo desse tamaninho, eu costumo chamar do cosmos kitnet. Se nós temos um cosmos kitnet, nós achamos que o tanto desse cosmos que nós conhecemos é significativo, portanto eu me acho muito importante. Um homem que diz com toda honestidade, só sei que nada sei, ele deu uma vislumbrada no tamanho do cosmos e comparou com aquilo que ele tem e viu que é insignificante, portanto ele é não complexado, que são duas coisas muito diferentes, mas humilde, de fato. Ele reconhece o pouco que tem em comparação com aquilo que há para se conhecer. E isso é uma grande sabedoria. Sabe o que é? Vislumbrar o tamanho do todo. Todo homem que vislumbrou o tamanho do todo foi um humilde. Quando nós dizemos, só sei que nada sei, uma vozinha insistente e chata dentro de nós diz, não, você sabe sim, olha, a modéstia. E essa vozinha chata que nos coloca paralisados no mundo. Como já citei para vocês, Platão dizia, o maior impedimento para o conhecimento é acharmos que já sabemos. Um elemento fundamental que temos que ter como garantia para um filósofo, vou dizer para vocês, tenho mais de 30 anos como professora de filosofia. Um pretendente a filósofo que se senta na minha frente, eu vou dizer para ele duas coisas. Você trouxe a chave? Qual é teu abre-te sésamo? A chave é, só sei que nada sei, não sou dono de verdade nenhuma e tenho ânimo de aprendiz, quero aprender com tudo na vida. A vida é inteiramente pedagógica. O Bardo Todol, o livro dos mortos tibetano, que não é uma brincadeira, é uma obra magistral da história da humanidade, diz que se houvesse um momento na tua vida que não tivesse nada para te ensinar, ele já teria sido tirado da tua vida, porque a vida é inteiramente pedagógica. Saiba ler o que a vida está dizendo. Tem esse ânimo de aprendiz, de aperfeiçoamento, que é próprio de todo aquele que é sensato e sabe o quão pouco tem. Se você entra numa fila e a sua fila é a que menos anda, e ao você trocar de fila, aquela que você estava começa a andar e a outra para, provavelmente a vida está te dizendo, seja menos ansioso, tenha menos senso de autoimportância, de achar que todo mundo pode esperar, só você não. Receba os recados da vida e aprenda com eles. Se algo não tivesse nada a te ensinar, não estaria dentro da tua vida, porque a vida não produz excessos, ela é pedagogia pura. Uma das coisas mais belas que tem é nós podermos olhar para o nosso dia e dizer, eu mereço o sono dos justos, porque uma coisa, pequena que seja, eu aprendi hoje, um aprendizado por dia. Isso é a condição básica do cidadão que se senta na minha frente. Não sou dono de verdade nenhuma e tenho um ânimo perpétuo de aprendiz. Cuidado com a síndrome do cosmos kitnet. Um cosmos desse tamanho. É só assim que a gente consegue achar que sabemos muita coisa. Se ele amplia um pouquinho, nós já começamos a perceber que a coisa não é bem assim. E olha, ele amplia muito. E deve ampliar. Porque esse é o curso da consciência humana. Ampliar-se até um dia compreender o cosmos. Não se contente com o cosmos kitnet. Presunção sempre anda de braços dados. Sabe com quê? Com mediocridade. Cuidado com isso. Por que quebrar a inércia tem um efeito sistêmico?
Ou seja, falando em português mais claro, porque ao mudar a nós mesmos, mudamos o mundo. Já pararam para pensar em quanto é importante que cada ser humano que chegue ao mundo tenha um menu de opções onde haja lá dentro alguma coisa mais humana? Já pararam para pensar o impacto que esteve na nossa vida quando conhecemos uma pessoa que não estava dentro da caixinha, que tinha originalidade, a coragem de pensar por si própria? Nós às vezes imaginamos, as pessoas que eu amo, eu gostaria de deixar algo muito precioso para elas. E vejo muitas vezes pais preocupando em comprar apartamentos, deixar patrimônio. Tá bom, se você pode fazer, faça. Mas saiba, isso está longe de ser o melhor que você pode deixar para um filho. Numa sociedade que entra numa guerra civil, por exemplo, a primeira coisa que se perde é isso. E o que seria útil para um filho numa situação tão crítica quanto essa? Que tal um exemplo de vida? Que tal um exemplo de resiliência? Que tal um exemplo de não deixar que uma situação crítica te desumanize? Você já viu aquele filme A Lista de Schindler? Apesar de ser uma história dura, eu gosto de assistir muitas vezes, porque eu acho incrível um ser humano que, no meio de um nível de adversidade como aquele, um dos piores que a humanidade já viveu, foi capaz de manter a lucidez e pensar em como salvar pessoas, ao invés de salvar apenas a sua pele. Quem tem esse foco no meio das crises, o mínimo que ele faz é salvar a sua pele. Em geral, salva de muita gente. Deixar um exemplo como esse para um filho, será que não seria uma boa herança? E aí eu entro com uma frase que é uma das minhas prediletas dentro do menu platônico. A melhor coisa que fazemos por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Só assim nós podemos garantir alguma coisa a essas pessoas. Só assim podemos garantir, inclusive, a nossa presença na vida delas a vida inteira. Só assim eu posso garantir, eu sempre estarei contigo. Sabe por quê? Eu estou crescendo, eu estou dominando a minha superficialidade, estou dominando a minha leviandade, eu estou ficando cada vez mais profundo naquilo que eu me disponho a fazer, inclusive nos meus sentimentos. Só assim eu posso garantir, eu deixo a você uma herança que em qualquer circunstância da vida vai ser uma carta na manga, que pode te ajudar a chegar do outro lado. Pelas pessoas que amamos, nós nos sentimos estimulados a crescer. Quando chegamos diante da humanidade, nós pensamos, aí só existem pessoas que eu deveria amar e que pretendo amar um dia. Então eu também vou começando a adquirir esse pensamento sistêmico por conta do amor. O amor morde os nossos calcanhares. Ele exige que cresçamos para que possamos corresponder ao tanto de pessoas que necessitam do nosso amor. Ele nos empurra da cama pelas manhãs. Eu tenho uma técnica ótima que eu vou ensinar para vocês. Como vencer a preguiça matinal. É uma técnica oriental que também aprendi de Shankaracharya. Ele fala o seguinte, nós estamos marchando em direção ao futuro. E existe uma outra pessoa marchando também em direção ao futuro. Ela vai cruzar com a nossa trajetória num ponto. Talvez essa pessoa esteja perdendo todas as suas esperanças. E a última chance dela realizar seus sonhos, dela ter ânimo para continuar caminhando, é esse encontro que ela vai ter conosco nesse ponto. Se ela não encontrar conosco, por alguma razão, talvez o próximo passo dela seja o abismo. E a vida não exige de nós muita coisa, só exige que a gente mantenha o ritmo para chegar a tempo nesse encontro, que você não sabe, que essa pessoa não sabe, mas que foi marcado pela natureza. Ele chama isso de karma futuro. A necessidade dessa pessoa te puxa para o futuro. E quando a preguiça vem e te diz, só mais um pouquinho, você diz, tá bom, eu pago esse pouquinho, mas você sabe qual é a moeda que eu estou pagando? Eu estou pagando em dor humana. Alguém no futuro vai estar me esperando e eu não estarei lá por causa dessa concessão. A moeda que eu estou pagando por essa concessão é dor humana. Gente, isso é incrível. É como se uma mola propulsionasse o teu corpo para fora da cama. Porque existe algo dentro de nós, e eu acredito que isso seja a pedra filosofal do amor, que não paga um preço desse. É caro demais, não dá para pagar. Por amor, nós somos arremessados em direção ao nosso futuro, para sermos dignos dele. A necessidade da humanidade tem um encontro marcado com a gente no futuro.
Portanto, a melhor coisa que podemos fazer, sempre por aqueles que amamos, é crescer como seres humanos. Lembrem disso, que terão garantido um precioso estímulo para caminharem sempre, para sempre. Quanta estrada houver, e talvez, sabe-se lá, se houver mais alguma coisa depois, eu continuo caminhando. Me lembro de uma antiga história, que é baseada em fatos reais, de um homem que subia uma montanha porque achava que lá no alto havia um mestre de sabedoria que lhe daria preciosos ensinamentos. E, de fato, ali vivia um monge, que era uma montanha na cadeia tibetana, mas, no meio do caminho, esse caminhante foi atingido por uma nevasca e acabou morrendo ali. Antes de morrer, ele tem tempo suficiente para escrever na sua cadernetinha: o meu corpo fica aqui, mas eu continuo subindo essa montanha em busca da sabedoria. Eu acho essa história muito tocante porque dói no meu coração e diz: se houver alguma coisa depois, caso haja, certamente eu vou continuar caminhando, porque esse estímulo não é para curto prazo. É um estímulo para grandes prazos, para toda a vida e o que vier depois também. Portanto, tome para você essa dica, que eu tenho certeza que vai te ser tremendamente útil. O amor não foi inventado à toa. Ele é o grande motor de propulsão da humanidade para caminhadas longas e árduas, difíceis. Steven Pressfield, que é um escritor que eu gosto demais, ele costuma dizer que todo idealista tem que ter mentalidade de marmita. Caminhadas longas, comida fria, dificuldades no caminho. E não existe combustível para isso, senão o amor.